Olá, esse é mais um episódio do Etic Talks, o vídeo, o podcast do Etic, o Centro de Inovação em Transição Energética, uma parceria da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, da Fundação Vanzolini e da COSAN. Nessa série de entrevistas, a gente tem conversado com personalidades do setor elétrico sobre os 21 anos do novo modelo sancionado em 15 de março de 2004. Agora é a vez de conversar com o Luiz Eduardo Barata. O Barata esteve no ONS, no racionamento, numa das diretorias do Operador Nacional do Sistema. Ele foi diretor-geral do Operador Nacional do Sistema, foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e foi presidente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Hoje, ele é quem lidera a Frente Nacional dos Consumidores, vírgula, o elo mais fraco da cadeia do setor elétrico, que tem menos poder de pressão, é uma das coisas que a gente vai conversar. Antes da gente falar sobre esse ponto e sobre a medida provisória número 1.300, que seria o pontapé inicial da reforma do setor elétrico, e que já conta com 600 emendas dos parlamentares, a primeira pergunta para o Barata é o seguinte: o novo modelo, Barata, ficou velho? Ele não para mais de pé? É urgente uma reformulação do modelo setorial? Bom, boa tarde, Rockman. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos, né, sobre o setor elétrico brasileiro. Você fez uma rápida apresentação do meu currículo. Eu chamo a atenção que nos 27 anos, efetivamente 27 anos, nos últimos 27 anos, eu tenho trabalhado não para uma empresa em particular, mas para o sistema como um todo, né? Tanto no Operador Nacional, como na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e até mesmo no Ministério de Minas e Energia, onde tive a honra de exercer a função de secretário executivo do Ministério. E, por força dessa minha trajetória, eu vivenciei alguns dos, eu diria, grandes momentos do setor elétrico brasileiro. Eu iria até, Rockman, retroagir um pouquinho, e iria até 1998, quando se fez a grande reforma, né, que ficou conhecida como RECEB, em que, de fato, ali se deu uma virada profunda no modelo do setor elétrico brasileiro. Isso aconteceu em 98, e alguma dessas instituições a que nos referimos, como Operador Nacional, Câmara de Comercialização, elas surgem a partir dessa reforma de 98, que foi conduzida, na verdade, pelo Ministério de Minas e Energia, mas que teve uma participação intensa de todo o setor elétrico brasileiro, que naquele momento tinha um número de atores muito menor. O setor ele era basicamente hidrotérmico, e eu diria que ele se dividia em duas grandes forças, né, que eram os geradores, eram geradores hidrelétricos, a participação térmica naquela oportunidade era pequena, e as distribuidoras, que, na verdade, faziam o suprimento no varejo. Pois bem, aquela implementação, ela, na verdade, ela foi, eu diria, muito bem concebida, mas ela não foi implantada na sua íntegra. O que fez com que, associado a problemas também climáticos, né, nós tivéssemos que enfrentar um racionamento em 2001, um racionamento que foi de junho de 2001 até fevereiro de 2002, e pegou praticamente o país inteiro, o sistema inteiro. Apenas a região sul do Brasil ela ficou fora do racionamento, mas contribuindo para as demais regiões. Eu chamo a atenção que, apesar da gravidade do que passamos ali, eu acho que teve um impacto, inclusive político, muito grande, porque levou à vitória da oposição em 2002, mas o país, eu diria, o setor em especial, ele saiu, eu diria que ele saiu fortalecido, porque muito se aprendeu com aquele racionamento. Houve uma evolução tecnológica grande, houve uma mudança de comportamental dos consumidores, porque fomos todos obrigados a economizar energia, então, de fato, fizemos isso.
e eu diria então que saímos até mais fortalecidos. Mas, como já comentei, houve uma vitória da oposição que tinha na sua plataforma de campanha, né, eu diria, o firme propósito, a firme decisão de retroagir e sair daquele modelo que tinha se implantado em 98 para o modelo anterior, que era um modelo verticalizado, com força nas empresas estatais. Mas isso não foi o que aconteceu, porque em 2003, depois que assumiu o governo e indicou a ministra Dilma Rousseff para ministra do Ministério de Minas e Energia, houve uma avaliação do governo, e a própria ministra Dilma coordenou esse processo junto com o secretário Maurício Tolmasquim, e, de novo, ouvindo o setor, ouvindo praticamente todo o setor, foi proposta, então, um novo modelo, né, fez uma reforma que acabou culminando com a edição de 2 medidas provisórias no final do ano, convertidas em lei no início de 2004. E é esse modelo que nós temos hoje. É importante chamar a atenção que o modelo foi bem concebido e funcionou, eu diria, bastante bem nos anos que sucederam a sua implantação. Mas também é importante que nós tenhamos em mente que nós tínhamos um sistema que ele era hidrotérmico, houve uma expansão do parque térmico, até mesmo por força do racionamento que tínhamos tido de 2001 a 2002. Então, houve uma, eu diria que uma grande medida, né, foi a retomada do planejamento. Constatou-se, né, que deixar exclusivamente pela iniciativa do mercado não funcionou, o modelo de 98. Então, retomou-se o planejamento, que era determinativo para a transmissão e indicativo para a produção de energia, para a geração, mas, como eu comentei, ele era hidrotérmico na sua matriz de produção, e o consumo, ele tinha já tinha o mercado livre, mas um mercado livre bastante pequeno. E toda a expansão do sistema, ele era baseado no ambiente regulado, através de leilões que estabeleciam contratações de longo prazo para geração hídrica, né, e eu diria médio prazo para a geração térmica. Então, como eu comentei, durante um bom número de anos, esse modelo funcionou, até que ele começa a apresentar problemas, e os problemas começam a aparecer porque mudanças começam a acontecer, né? E algumas delas até estimuladas pelo próprio governo, e que eu não acho que não faço crítica às mudanças. Ao contrário, eu acho que essas mudanças, todas elas foram extremamente positivas. Me refiro, né, ao surgimento das renováveis, me refiro ao crescimento do mercado livre e, mais recentemente, ao estabelecimento da geração distribuída. Esses fatores, né, no meu entendimento, são altamente positivos. Então, qual é o problema? O problema é que nós temos hoje um arcabouço setorial, né, um conjunto de leis e de regras para um sistema que não existe mais. Esse, Rockman, é o ponto que eu já há alguns anos venho chamando a atenção, até pelo fato das posições que eu ocupei. Para mim, já há algum tempo, esse modelo ele se distanciou, o modelo em vigor, ele se distanciou da realidade. Quer dizer, o modelo e realidade são coisas que não falam mais. Então, era do meu entendimento, o que era preciso? Que nós, tão logo, né, tivéssemos constatado, né, grande entrada de renováveis, grande expansão da geração distribuída, que nós revisássemos o modelo. Eu próprio, em 2015, quando no Ministério de Minas e Energia, com obviamente, participação do ministro Braga e até conhecimento da
ministra da presidente Dilma, nós tentamos desenvolver um projeto, que era um projeto estratégico da ANEEL, para revisar esse modelo. Isso lá em 2015. Porque já era evidente para muitos dos que atuam no setor que os problemas que já vinham surgindo, eles iam se intensificar. Como, de fato, foram se intensificando, e eles hoje têm eu diria, uma característica diversa da que a gente já enfrentou no passado. Os problemas que nós enfrentamos no passado recente foram problemas de abastecimento da energia. Hoje, eu não vejo problema de abastecimento de energia, mas eu vejo problemas de sustentabilidade econômica financeira do setor muito forte, e que precisam ser tratadas na íntegra. Então, deixando que você também chame a atenção para as questões que você gostaria que eu abordasse, Rockman, como é que eu vejo a situação hoje? Nós precisávamos e continuamos precisando de uma reforma que olhe toda a cadeia da indústria de eletricidade, que olhe para o planejamento, para a operação, para a comercialização. Lamentavelmente, a iniciativa do governo, eu não creio que possamos chamá-la de reforma. A gente vai destacar que algumas das entrevistas que a gente teve anteriormente trataram do tema do Recebe, por exemplo, com o Luiz Maurer, que foi o gerente do projeto Recebe, que é o chamado projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro, que deu o pontapé na abertura do setor. O Barata mostra e ilustra como era o setor em 2004. 90% da geração de eletricidade era hidrelétrica. O Mercado Livre respondia por menos de 5%. Não, porque eu estava falando que geração distribuída solar era sonho, na verdade. Exatamente. Então, veja, as mudanças, né, que foram profundas, disruptivas e numa velocidade espantosa. Mas isso, essa que eu acho que é importante a gente chamar a atenção, que isso não é ruim, isso é positivo. O que é ruim é nós não enfrentarmos essas questões, não nos prepararmos para elas. Como, por exemplo, Barata, a inserção da MMGD, ela tem se dado de forma como? De subsídio, as fontes incentivadas, eólica e solar centralizada, que obtém subsídios como desconto no fio. Ou seja, o problema não é apoiar fontes verdes, limpas na matriz, o avanço delas que é inexorável, porque o custo de adoção delas vem sido decrescente ao longo dos últimos 20 anos, e o Brasil tem essa matriz. O problema é como elas estão inseridas dentro da matriz e quem está pagando essa conta, é isso? Exatamente. Bem da verdade, Rockman, já há algum tempo, nós já identificamos que não há necessidade de subsídios, porque elas já vinham entrando naturalmente, um processo completamente diferente do que se vê em outros países, em que, em outros países, houve a necessidade da utilização de subsídios fortes, né, subsídios intensos, e que nesses países foram suportados pelos seus tesouros nacionais, e não pelos consumidores. Então, na verdade, tanto a geração distribuída, a base de geração fotovoltaica, como a geração centralizada, eólica e solar, elas foram intensificadas por força de um subsídio que já não era mais necessário e que, na verdade, era bancado por quem, no fundo, acaba sendo prejudicado. Então, essa é a questão. Mas o que eu chamo mais a atenção é da necessidade de nós... O mundo, hoje em dia, ele roda numa velocidade completamente diferente do passado. As coisas acontecem com uma velocidade espantosa. Então, é preciso que nós acompanhemos essa velocidade e nos preparemos com antecedência para potenciais problemas. É óbvio que ninguém tem bola de cristal, ninguém vai saber exatamente quais são os problemas que vão acontecer, mas nós podemos nos preparar para isso.
O que eu sinto hoje, né, porque eu converso muito, tenho oportunidade de participar de vários eventos, e faz uma crítica muito grande à questão dos subsídios. Efetivamente, eu diria que são grandes responsáveis, talvez os maiores, mas não são os únicos. Porque o que nós vivemos hoje é uma desarrumação do setor, completa desarrumação do setor, por falta de sinais corretos e adequados. Exemplificando, nós hoje temos a nossa expansão da produção localizada na região nordeste do país, numa região em que nós não temos o consumo correspondente, o que faz com que nós tenhamos que exportar essa região, essa energia. Ao exportar essa energia, nós precisamos construir linhas de transmissão. As linhas de transmissão, que antigamente elas chegavam na frente da geração, hoje elas chegam muito depois da geração. Enquanto que as fazendas solares e os sítios eólicos, né, eles se implantam em 2 anos, a nossa transmissão leva 6 anos. Então, há esse descompasso. Então, o que nós vimos hoje, com toda clareza, né, é uma desorganização do setor que não vai ser arrumada com as medidas que estão lançadas na MP 1300. Não vão. Por que, Barata, a medida provisória número 1300 não arruma os problemas? Ela dá um pontapé ou nem isso ela dá esse pontapé não, inicial? Ela trata algumas questões que eu acho que estão na direção certa, né? É preciso, de fato. Primeiro, eu diria que o foco maior da MP é barateamento da energia, só que, neste caso, foi barateamento para um conjunto de consumidores, aqueles mais sofridos da nossa sociedade, principalmente aqueles de baixa renda. Mas isso significa que os outros consumidores vão ter os seus custos aumentados. O que nós, na verdade, advogamos, né, na Frente Nacional é que a energia para todos reduza, mais até para os de baixa renda, mas para todos. Porque abaixar a baixa renda e aumentar, exemplificando, eu não tenho mandato nem procuração para defender consumidores livres, mas quando eu aumento o custo da energia para os consumidores livres, industriais e comerciais, eu aumento todos os produtos e todos os serviços. Todos. Então, nós vamos ter uma repercussão na economia. Então, o que nós queremos é reduzir o custo da energia para todos os consumidores, não apenas para uma parte de consumidores, mesmo que essa parte seja mais sofrida. Mas veja, então, nesse caso, abaixar a conta de luz dos mais necessitados está no sinal positivo. Como seria possível baixar a conta para todos os consumidores, livres e regulados? Bom, reduzindo os subsídios já seria uma medida. Talvez, digamos assim, a mais imediata e a mais simples, que veja, a medida provisória, ela transfere recursos, né, de um conjunto de consumidores para outro conjunto de consumidores. A nossa proposta é que a gente reduza a energia para todos, transferindo recursos dos subsídios para o Tesouro Nacional. Porque quem deve subsidiar energia e qualquer outra coisa é o Tesouro Nacional, não são os consumidores de energia. Aqui no Brasil, nós identificamos há muitos anos atrás que botar o subsídio para o consumidor pagar é fácil. É muito fácil. E essa medida vem sendo feita há muitos anos. Então, precisa de dinheiro, bota na conta do consumidor que ele... Veja, essa foi uma das razões pelas quais, sem querer, digamos assim, chamar muita atenção para frente, essa foi uma das razões pelas quais as instituições que já defendiam os consumidores de energia entenderam ser chegada a hora de se unirem numa frente para aumentar o seu protagonismo. Nós falamos bem, e eu elogio sempre que posso, tanto a reforma de 98 como a reforma de 2004, mas em ambas o consumidor participou de forma muito modesta.
O que nós pretendíamos agora era ter uma participação intensa, porque somos, na verdade, os pagadores da conta. E se vocês não tiveram essa participação intensa, porque nós temos 600 emendas. Lembrando que o setor elétrico é recordista em emenda com a Lei 10.848, que foram quase 750. A gente chegou a 600, talvez entre alguma coisa a mais, mas no site está 600 emendas. Vocês não tiveram essa participação, Barata, por quê? Não, veja, agora, nas emendas, sim, eu digo não tinha participação na discussão prévia. Porque a nossa tese era, antes de se mandar um projeto de lei, que se discutisse com o setor. Aliás, este foi o entendimento que eu, estou falando por mim, tive na reunião que nós tivemos a honra de participar com o presidente da República no dia 10 de abril do ano passado. No dia 10 de abril do ano passado, o presidente Lula, junto com o ministro Silveira e o ministro Rui Costa, eles convidaram 8 profissionais. 4 para falar sobre preço da energia, 4 para falar sobre transição energética. Eu fui um dos que falei sobre preço da energia. E, na oportunidade, eu entreguei ao presidente Lula e aos ministros um conjunto das 10 prioridades. Nossa primeira prioridade era deflagrar o processo de revisão setorial. E expliquei por quê. Isso que falamos aqui, a mudança da matriz, a mudança no consumo. E, ao terminar de falar, o presidente Lula disse para o ministro Alexandre, nós precisamos desenvolver um novo programa energético para o Brasil. E temos que fazer isso ouvindo todo mundo, ouvindo inclusive o Congresso. E era isso, foi a partir desta fala que eu saí da reunião do dia 10 de abril, e eu imaginei que, ao longo de alguns meses, né, houvesse um processo como tivemos lá em 2004 e como já tínhamos tido no passado mais remoto, em 98, com o setor. É possível até que algumas associações tenham sido ouvidas, mas eu não conheço nenhum processo, como é que se diz, estruturado para a concepção desta medida provisória. E eu, em especial, a minha frente não participou de nenhuma reunião com o Ministério para discutir o que seria feito na frente. Porque, se fosse isso, eu diria, tudo que está sendo posto, quase tudo que está sendo posto aí, é bem-vindo, mas é pouco perto do que a gente precisa. Porque, de novo, Rockman, a desorganização é grande. Você imagina o seguinte, o que da medida provisória que fará com que as renováveis continuem entrando em quantidade grande no Nordeste do país? Vão continuar. Eu queria que você falasse esse ponto, Barata, sobre um outro prisma, porque você viveu o lado do operador e você viveu o lado do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. A dinâmica do setor elétrico mundial mudou. Como você disse, os projetos eólicos e solares, eles entram até 18 meses. O projeto de transmissão leva 7, 8, 10 anos da concepção, leilão, até colocar de pé. Então, há um descompasso no mundo entre as variáveis e a transmissão. A dinâmica do setor, durante décadas, ela foi coordenada ou foi liderada por duas variáveis. Era o crescimento populacional e o crescimento econômico. Essa dinâmica tem mudado com a chegada de algumas tecnologias disruptivas, a inteligência artificial / data centers, novas tecnologias potenciais, como o hidrogênio verde e a eletrificação, seja da indústria, seja das frotas de veículos. E essas cargas, elas são muito mais dinâmicas e, em alguns casos, não se fala mais em megawatts, fala em gigawatts. Então, a última entrevista do TikToks, a gente trouxe o Alexandre Zucarato, que é o diretor de planejamento do ONS, para falar sobre esse desafio. Eu queria que você explicasse, se a gente não organiza a desorganização atual, a conta do consumidor, o descompasso entre o que é gerado lá no Nordeste, o centro de consumo, vai ficar maior, não vai? O desajuste vai bagunçar ainda mais. É isso ou estou errado? Não, você está certíssimo, é isso mesmo. E esta é a preocupação,
Porque se hoje, né, nós já temos uma ameaça de um curtailment que vai na casa de alguns bilhões de reais, esse número seguramente poderá aumentar. A menos que você consiga fazer com que ao crescimento da geração vamos chamar assim, se oponha o crescimento do consumo. E que o net a ser exportado seja bem menor do que é hoje. Porque, veja, o que está acontecendo, o pessoal diz, os empreendedores, né? Óbvio que eles vão correr atrás do prejuízo. Ninguém investe para depois ter prejuízo. A outra alternativa é eles não investirem, o que é ruim também, porque depois que se para de investir, para a retomada do investimento é demorado. Mas você apontou algumas questões que a gente reputa relevante. Realmente há uma promessa, não vamos chamar assim, promessa de crescimento do consumo a partir da instalação de data centers e fábricas de hidrogênio. Agora, é preciso que elas sejam postas no lugar correto. Porque se você botar data center no Sudeste, o problema não está resolvido. Porque você vai continuar tendo o descompasso entre a carga e a geração. O contrário se dá no caso do hidrogênio, porque a tendência do hidrogênio é ele ir para o Nordeste para exportação. Eu entendo que o ideal era que ele fosse produzido no Sudeste para ser utilizado nas nossas plantas industriais. Então, na verdade, eu diria que falta mais até do que planejamento no setor elétrico. Falta um planejamento mais amplo do que se vai fazer, do que se quer para o país. Né? Mas no setor elétrico o problema continua. Porque, digo, Rockman, não é apenas subsídio. É subsídio somado a essa desorganização. Outra questão extremamente relevante, que é a questão do sinal locacional para a instalação de cargas e geração. Lá em 98, a nossa intenção era que nós tivéssemos um modelo, vamos chamar assim, composto, né? Que fosse selo mais locacional. Durante anos, muitos anos, o modelo foi pesadamente selo, o que significa que não dá sinal nenhum. Depois de muitos anos, a ANEEL fez uma série de consultas públicas, fez uma proposta que, no meu entendimento, ainda é tímida, mas implantou. E hoje tem a ameaça de se voltar atrás por um projeto de decreto legislativo. Se nós tivéssemos um sinal claro, estaria indicando para onde é que deveríamos instalar exatamente a geração. E as cargas também. Agora, esse é o quadro. Mas a gente ainda tem outras ameaças, que é por exemplo, o ativismo do legislativo. Agora, esse ativismo do legislativo, ele tem sido influenciado por grupos de interesse ou ele tem agido à solta? Não, ele tem agido por ações dos grupos de interesse do setor. E esse é um dos problemas que nos impede encontrar uma solução, vamos chamar assim, concertada. A minha tese, que eu tenho sempre na discussão, era de que era necessário uma grande concertação no setor. Botar todo mundo envolvido em volta da mesa e dizer, olha, cada um de nós vai perder um pouquinho. Nós, consumidores, vamos pagar um pouquinho mais, mas você ganha um pouquinho menos. E isto é impossível, Rockman, porque existem grupos que querem ganhar mais do que já ganham hoje. Então, veja... E fala uma coisa, Barata, uma curiosidade que eu tenho é qual a estrutura da Frente Nacional de Consumidores? Vocês têm escritório em Brasília, vocês têm advogados, vocês têm assessoria de imprensa, qual que é a estrutura que a Frente Nacional dos Consumidores, que representa o consumidor, tem? Bom, eu hoje até comentei que eu recebi hoje um zap, né, da superintendente do BNDES, falando sobre o
o evento que vai haver no dia 13 e no dia 4 no BNDES, e que ela diz o seguinte: esse convite não é restrito aos dirigentes da sua instituição, mas é possível que os profissionais interessados possam participar. Veja, como eu disse, a frente ela surge em agosto de 2022, motivada pela necessidade das instituições existentes, e aí me refiro à Abrace, à NACE, ao CONASEM, que é o que reúne todos os conselhos, né? Convencidos da necessidade de atuarem de forma integrada, conjunta, para aumentar o protagonismo. Então, veja, à frente, eu não sei se eu fico envergonhado, nós não temos estrutura nenhuma. Nós não temos estrutura nenhuma. Barata, vocês não têm estrutura. Não, o que eu quero ilustrar com isso é que o maior pagador da conta não tem a estrutura que os outros grupos de interesse têm, é isso? Exato. É que o pessoal diz assim, mas por que vocês não vêm aqui? Nós vamos, eu vou a Brasília, né? Conversar com os deputados e senadores, mas agora, é importante chamar a atenção que se a frente não tem, as instituições que fazem parte da frente, elas atuam. E atuam de forma, eu diria, brilhante. Né? Além da Abrace e da ANACE e do CONASEM, que são órgãos que defendem os consumidores, fazem parte da frente. O IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, o Instituto Polis, que defende os consumidores de baixa renda, o Instituto Clima e Sociedade, o Instituto Araiara, Instituto Clima Info, e mais recentemente nós vimos tendo outras adesões. O Instituto EMAS aderiu recentemente. Então, esse trabalho conjunto, eu diria que ele merece ser destacado, porque, não por outra razão, nós conseguimos que até hoje aqueles jabutis da lei das eólicas offshore estejam no limbo. Porque o trabalho é um trabalho altamente... e eu tenho que chamar a atenção, né, também do apoio, que, apesar da pouca estrutura que nós temos, né, o apoio que nós temos recebido da mídia especializada, que nos dá espaço absoluto com quem a gente tem uma interlocução muito clara, muito transparente, porque essa é uma das bases, né? Eu diria, talvez seja o maior valor da frente, a transparência absoluta. Né? Então, mesmo questões que são, vamos chamar assim, incômodas, né, como essa. Então, são os deputados e os senadores que eles não inventam nada. Levam para eles, e eles são apenas defensores de, eu diria, teses, algumas indefensáveis. Mas eles são defensores apenas, eles não são os criadores. São grupos de interesse. Né? Quer dizer, veja, você querer colocar 4 gigawatts de térmica a gás natural, onde não tem gás, nem gasoduto, é realmente algo difícil de ser defendido. Mas eles defendem. Querer estender até 2050 o subsídio para o carvão mineral do sul do Brasil, quando países como o Reino Unido, a Alemanha, todas reduziram substancialmente. Veja, os Estados Unidos ainda continua com um parque térmico a carvão grande, mas eles reduziram em 10 anos 108 gigawatts de térmica a carvão. E nós estamos estendendo isso para 2050. Então, existe hoje, no meu entendimento, 2 comportamentos antagônicos. Um imobilismo do executivo, que agora até se mexeu fazendo essa medida provisória, e um ativismo do legislativo. Mas o ativismo do executivo tem se dado através de espasmos de medidas provisórias. Fez, no ano passado, a MP do Amapá, para salvar os consumidores do Amapá, que precisava, mas transferiu o custo para o resto do país. Fez a medida provisória do Amazonas, resolveu o problema do Amazonas, mas transferiu os custos para os demais consumidores. Então, todas as medidas elas estão sendo feitas, de certa forma, resolvendo um problema pontual, mas aumentando o custo global. E a tese que nós defendemos é: vamos reduzir o custo global, precisamos reduzir o custo global. E isto só se faz num sistema fechado quando você olha todos os
pontos vulneráveis do sistema. E isso não foi feito. Isso não foi feito. Como romper esse círculo vicioso, Barata? Há como romper esse círculo? Olha, eu acho que há, mas se você me perguntar agora, como é difícil, sabe? É difícil, porque nós tivemos, na verdade, né, o setor elétrico brasileiro, eu digo isso com muito orgulho, né, porque trabalho há 50 anos no setor. E tive a oportunidade, principalmente nesses últimos 20 e tantos anos, de visitar uma série de países, conhecer outros sistemas. E o sistema elétrico brasileiro é reconhecidamente um sistema de qualidade, bem operado, bem planejado, ou melhor, era, não é mais, porque ele hoje não é planejado, por conta desse caos que nós estamos vivendo. Ele é até bem operado, porque o ONS faz lá o dever de casa direitinho. Eu acho que opera bem o sistema. Mas essa tendência do planejamento, como é que você enxerga, Barata? Porque o operador nacional do sistema, que foi a última entrevista, mais uma vez eu ilustro, do Zucarato, que é o diretor de planejamento do ONS, que falou no ETIC Talks, o ONS tem um ponto cego na operação do sistema, porque ele não sabe, e a EPE também. A geração distribuída ela vai surgindo em alguns lugares e você não tem o controle. É só você ler o relatório de diagnóstico do apagão que ocorreu aqui em agosto de 2023, ver o que aconteceu no Chile, ver o que aconteceu na Península Ibérica e ver que o sistema elétrico mundial está em xeque em razão das variáveis e das informações que essas novas usinas deveriam emitir e às vezes não emitem. Como é que você enxerga essa dinâmica e esse reflexo que essa dinâmica traz para consumidor, para operador, para regulador e planejador? Hoje, por coincidência, Roque, eu tive a oportunidade de assistir o podcast do Zuca, né, do Zucarato. Não foi com você, foi com um outro, em que ele abordou essa questão e eu digo que estamos absolutamente alinhados. E veja, eu fui diretor-geral do ONS de 2016 a 2020. Durante esse período, nós temos uma organização que se chama Geo15, que reúne os maiores operadores de sistemas do mundo, né? E esse grupo se reúne, agora já não sei mais, mas se reuniu durante o meu período 2 vezes por ano para compartilhar suas experiências. E nós acompanhamos e vimos, né, nesse período de 16 a 20, a criação de DSOs, né, que são os sistemas em que elas não, na verdade, elas eram operadoras das redes que estavam ligadas à distribuição e não ao grid principal. E nós não tomamos medidas desse tipo, apesar de falarmos muito, porque nós somos bons de fala beça, mas na hora de fazer as coisas a gente demora. Então, na verdade, o que o Zucarato falou hoje, né, é algo que a gente já ouviu, né, há muito tempo atrás, e que se nós tivéssemos feito uma reforma, seguramente seria objeto dessa matéria. Isso implicaria, de alguma maneira, numa redução do poder do operador nacional. Seria o operador compartilhando a operação do sistema todo com esses sistemas que iriam ter as informações que iriam compartilhar com o operador, de qual é efetivamente a geração. Porque, pelo que eu entendo hoje, é muito dado estimado. E o dado estimado pode estar certo, pode estar errado. Então, quanto mais perto do varejo, mais segura vai ser a informação. E com informação segura e de qualidade, a operação fica melhor. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Porque não faz sentido dizer, não, vamos acabar com a geração distribuída. Não pode acabar porque é uma coisa boa. Então, a gente tem que se preparar para ela. A mesma coisa é a necessidade do curtailment. Tomara que a decisão não seja operar com mais risco. Porque opera com mais risco, depois aí sai a caça às bruxas, né? Sai a caça às bruxas. Lembrando que o ONS está trabalhando nessa criação dessa figura desse mini operador da rede de distribuição. Recentemente lançou uma tomada de subsídio em relação a isso. E, como você bem sabe, não é apenas essa figura do DSO, mas também tem a figura do TSO, porque as transmissoras também passam
por uma outra reconfiguração e outros critérios que a gente tem ouvido no Ethic Talks, flexibilidade. Essas variáveis têm uma mudança da atenção e do controle na rede. A Alemanha, por exemplo, faz leilões para estabelecer. Flexibilidade é a palavra, né, Barata? Exato. E a gente tem um sistema para isso, né? Porque, veja, nós tínhamos no sistema antigo tudo oferecido pelas geradoras hidrelétricas. Elas ofereciam... Dentro do mesmo pacote, né? Flexibilidade, controle de frequência, flexibilidade, controlabilidade. Na medida em que nós paramos de construir as grandes hidrelétricas que ofereciam isso, né, nós temos que buscar isso de outra forma. Não são as eólicas e as solares que vão oferecer isso. Mas, com certeza, o Rockman tem saída para isso. Só é preciso que você vá buscá-las, né, e esteja aberto para soluções novas. E não queira usar soluções antigas. Você não vai resolver isso com térmica a carvão. Porque a gente sabe que não vai resolver. Agora, quem acompanha o Ethic Talks lembra da entrevista do Alexandre Street sobre esse ponto que você está falando, sobre as variáveis, sobre essa necessidade de flexibilidade, como essas variáveis elas acabam recebendo, se forem subsidiadas, um estímulo a mais, porque elas acabam impactando o sistema e, na verdade, elas acabam retroalimentando um círculo vicioso. É mais ou menos isso que o Barata está explicando. Exatamente isso. Então, isso, Rockman, tem um problema econômico, né? Tem um problema do dinheiro, do custo e tal, e tem um problema da desarrumação. Tem a desarrumação. Tem uma outra questão que eu acho que é relevante também e que teria que ser tratado numa reforma, que é a questão da governança setorial. É preciso rediscutir a governança setorial. Porque, lembrando, essa governança passou por um processo de aperfeiçoamento na Lei 10.848, que completou em março 21 anos. Foi essa lei que criou a figura da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, criou também a figura da empresa de pesquisa energética, responsável pelo planejamento. Uma das entrevistas do Ethic Talks foi com Gerson Kellman. O Kellman fez o diagnóstico, o relatório Kellman. E um dos pontos do relatório Kellman, que investigou as causas do racionamento em 2001, foi a falta de planejamento. Então, sim, quando o Barata diz, opa, a gente precisa revisar a governança, é porque essa realidade física do sistema se transformou em 21 anos e essa governança ficou estagnada. É isso? Precisa passar por uma revisão também. Exatamente. Quer dizer, a própria Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, lá em 2004, que foi, vamos chamar assim, de uma adaptação do antigo MAE, Mercado Atacadista de Energia, né? Ao longo desses 21 anos, a CCE ganhou uma série de atribuições que não tinha na sua concepção original. Ela hoje faz a operacionalização financeira de nuclear, teve uma intensificação enorme com os leilões de energia de reserva. Então, ela tem um conjunto de atribuições que não tinha. E a medida provisória até dá uma sinalização de que poderá ampliar as atribuições da CCE, sem deixar muito claro que tipo de atribuições novas seriam essas. Uma das atribuições novas que está lá seria o ingresso da CCE na área de gás natural. E aí tem problemas derivados disso. Quem é que vai fazer essa regulação? É a ANEEL ou a ANP? A lei da CCE diz que quem regula a CCE é a ANEEL. ANEEL. Então, veja, a própria ANEEL está há um ano com o diretor interino. Com a saída agora da saída do diretor Tire, teremos o segundo diretor interino. Queira Deus que a gente não termine com todos os diretores interinos. Porque lembrando que pela MP,
vai ter que ser criada a figura do supridor de última instância, o SUI, até fevereiro do próximo ano. Lembrando que a ANEEL, que o Barata acabou de dizer que tem diretores temporários, ela vai ter que regulamentar a figura do SUI. O SUI é uma figura essencial para a abertura total do mercado da baixa tensão, certo? Previsto para julho de 26. Que num primeiro momento era janeiro de 27, aí foi antecipado para julho de 26. E uma outra questão que você me apresenta é a seguinte: você trouxe a figura do DSO, desse mini operador aí de redistribuição, ele também, e dentro da medida provisória, se incorpora o critério de flexibilidade. Haverá mudança no papel do ONS também. O papel do ONS é da lei de 1998. Vai ter que também haver uma mudança legal do papel do ONS, certo? Sem dúvida. Porque a lei de 2004, né, ela, de certa forma, mudou a governança do ONS. Ela empoderou o ONS, a lei de 2004, quando ela estabeleceu que a estabilidade de mandatos para os diretores do ONS. Isso não tinha na origem do operador nacional. E isso determinou também, Rockman, que a competência técnica era da diretoria e não do conselho. Uma vez que, na concepção original, e eu me lembro bem, porque eu participei lá em 98, a ideia era que o conselho fosse formado não por pessoas que estavam na ativa das empresas, mas o que acontece é que hoje, né, e desde sempre, os conselheiros do ONS são todos executivos das empresas. Então, consequentemente, há um conflito de interesse. Há um conflito de interesse. Por isso, então, eu diria que uma excelente ideia, tirar do conselho digamos, o poder de interferência técnica e delegando para a diretoria que tinha estabilidade, né? Então, o ONS terá que ser mexido. É importante. A CCE está ainda com o seu estatuto sob discussão na ANEEL há mais de ano também. Muda completamente a governança da CCE. E a ANEEL corre o risco de aumentar o número de diretores interinos com decisões que são importantíssimas. No momento que a gente está falando digamos assim, na implantação dos comandos da medida provisória, mas tem um outro conjunto de decisões importantíssimas, que são as renovações de concessão das distribuidoras. Então, é preciso que a gente tenha uma agenda plena, uma agenda com diretores. E eu só vou aproveitar aqui para ilustrar o que o Barata disse. Ano passado, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, ele escreveu uma carta para o executivo dizendo, por exemplo, explicitando algo que os diretores já vinham falando, que quando a agência foi criada lá em 1997, ela já tinha sido criada com um número de colaboradores menor do que o deveria ter sido. E hoje, isso, com esse sistema elétrico cada vez mais dinâmico e exigindo uma regulação ainda mais rápida do que era, essa defasagem continua. E isso que o Barata coloca, essa questão de diretores temporários, tempo de vacância de 12 meses, só torna a questão ainda mais urgente de ser resolvida. Lembrando que as agências reguladoras no Brasil também têm um problema de origem. Elas não contam com recursos financeiros blindados para a execução de seus orçamentos, certo, Barato? Exatamente, Rockman. Quer dizer, hoje o orçamento da ANEEL é talvez 60% do que deveria ser. Como é que você vai fazer fiscalização sem dinheiro? É verdade que o país inteiro passa por uma situação econômico-financeira grave, né? Veja o que está acontecendo nas universidades. Mas veja, a questão toda o quadro ele é muito menor do que deveria ser. É um quadro de competência. Os profissionais que estão na ANEEL são competentes, mas os assuntos demoram muito mais tempo a serem resolvidos, porque há uma
chamar com clareza, né, uma crise de comando e há uma insuficiência de pessoal. Então, veja, nós falamos de problema na operação, problema no planejamento, problema na regulação, imobilismo do executivo, ativismo no legislativo. E cada um dos segmentos do setor querendo ficar livre. Veja, eu participei de um evento, né, em que uma das associações defendeu a manutenção do subsídio por ter começado a ganhar subsídio tardiamente. Então, eu fui o último a ganhar subsídio, eu tenho que ser o último a sair. Quando, na verdade, o subsídio ele deve deixar de existir quando não é mais necessário. Agora, aqui o que a gente vê é conseguir um subsídio não se tira. E isso, obviamente, é uma fonte de custo para aqueles que pagam. E isso pode piorar com essas gigacargas, né? Porque essas gigacargas podem aumentar as distorções existentes. Por isso é que eu acho, Rockman, que, como eu já comentamos aqui, existem alguns sinais positivos na medida provisória, mas ela tem o condão de ser piorada no debate parlamentar, e assim como aconteceu na medida provisória de capitalização da Eletrobras, depois no projeto de lei das eólicas offshore, nesta medida provisória é capaz, talvez a gente tenha até que achar um outro nome, né? Não seja jabuti, seja, sei lá, capivara, alguma coisa assim. Porque eu soube que o pessoal lá não gosta que a gente chame de jabuti. Os parlamentares não gostam. Eles acham que Vamos relembrar o que o Barata acabou de dizer. A lei da Eletrobras, que foi sancionada e que permitiu a capitalização da empresa, a 14182, ela trouxe uma novidade no seu primeiro parágrafo. Ela trouxe o famoso parágrafo Saramago, que são mais de 3.000 palavras sem vírgula, porque se você não tiver vírgula, você tem que cortar tudo. E como era logo o primeiro parágrafo, se você derrubasse ela, você derrubava a capitalização da Eletrobras. E esse parágrafo foi o que o Barata começou a entrevista dizendo que previa a contratação de 8 GB de termoelétrica, sendo que a maioria delas em locais em que não existe gasoduto ou não existiria gás natural, certo? Exatamente. Então, veja, então, é um conjunto de problemas, Joaquim, que você perguntou. Como é que a gente sai dessa? A minha esperança é que nós consigamos sensibilizar um conjunto de vamos chamar assim, de amantes do setor, pessoas preocupadas, como, aliás, incluo você, né, com a produção desse programa, e que nós consigamos, né, sensibilizar a sociedade para a necessidade de uma que eu chamo concertação, que é botar todo mundo em volta da mesa e dizer, vamos fazer um pacto, vamos fazer um acordo, em que nós vamos fazer uma proposta em que todas essas questões que são graves, polêmicas, elas vão ser enfrentadas. Porque se nós não enfrentarmos, nós seremos absorvidos por elas. O próprio ministro Alexandre Silveira, eu já ouvi várias vezes falar em caminhando para o caos. Então, se nós queremos, evitar essa caminhada, ou a famosa Marcha da Insensatez, não sei se você conhece, vale a pena ler esse livro, né? Bárbara Tuchman. Bárbara Tuchman, a maior historiadora americana do século passado. Vale a pena ler, porque nós vivemos um pouco da Marcha da Insensatez. Todo mundo sabe que nós vamos naquela direção, mas nenhum, ou com poucas exceções, né, chama a atenção para isso, toca a campainha, toca a sirene, grita, sei lá, morde as pessoas, para que elas mudem a direção da caminhada. E porque já passamos por outras situações como essa. Nossa primeira crise não foi o racionamento de 2001. Nós passamos por crises econômicas anteriores. Tivemos a famosa Lei Eliseu,
custou bilhões de dólares por desorganização. Então, um setor como o nosso, que tem todas as vantagens que a natureza nos dá, porque nos deu primeiro o curso dos rios, e agora nos dá sol e vento e material também, biomassa, para que a gente use na geração, nós temos que aproveitar isso da melhor maneira possível. Então, por isso é que existe, né, a expressão energia barata e conta cara. É contra isso que nós vimos falando, o Rockman, ao longo desses 2 anos e meio da criação da Frente Nacional. Quer dizer, na verdade, nosso papel é mais de chamar a atenção do país para um problema que é muito grave, porque a gente, num primeiro momento, pensa apenas na conta de luz que a gente paga, né? Vai aumentar a conta de luz. Aliás, esse mês de maio foi o maior contribuinte para o IPCA, foi energia elétrica, residencial. Mas não é só por aí. É porque quando aumenta a nossa conta de luz, aumenta da padaria, aumenta do salão de cabeleireiro, né? Aumenta a indústria de eletrodoméstico. Então, tudo aumenta, porque está na base de tudo. A sociedade mundial hoje ela é energodependente. Não se faz nada sem energia elétrica. Então, qualquer movimento que se faça tem que ver o impacto disso na vida das pessoas, e na economia. Bem, a gente está quase chegando a 1 hora de entrevista, Barata. Eu queria te pedir para você fazer uma consideração final em relação à mensagem que você traz, uma mensagem de outros entrevistados trazem esse panorama. O setor de energia elétrica brasileiro passa por uma encruzilhada. Temos de tomar cuidado. Qual que é a tua consideração final aí que você gostaria de fazer, aproveitando que a gente vive um momento intenso de início de trâmite da medida provisória 1.300? Veja, nós conseguimos, né, nesse movimento chamado assim, de resistência às emendas na lei das eólicas offshore, nós constituímos um grupo chamado Grupo Equilíbrio, que é composto pela grande maioria das associações do setor. É basicamente liderado pela ABRAD, mas tem lá a PINE, a BIAP, a Abracel, a ANACE, nós fazemos parte, mais recentemente, federações de indústria, Federação do Comércio, fazem parte desse grupo. Esse grupo pode ser, né, uma semente para a criação de um movimento que consiga aumentar a contaminação da necessidade de uma revisão ampla, geral e restrita do arcabouço setorial. Porque fazer a revisão, Rockman, não significa que vai resolver o problema dali a 1 ano. Não é isso. Talvez a gente precise de 5 anos, 6 anos de uma movimentação dinâmica, porque enquanto nós estivermos no processo de implantação, mudanças estarão acontecendo. Então, é preciso que haja uma liderança para isso, Rockman. Esse é o que eu acho que é a grande questão, né? A falta de uma liderança que chame, digamos assim, a consciência do setor para dizer o seguinte: olha, se você está ganhando hoje, você amanhã pode perder tudo. Esse é o grande risco que eu vejo. Caminharmos efetivamente para uma crise grande. Por exemplo, essa questão das eólicas offshore, a prevalecer a derrubada dos vetos, isto será um desincentivo à implantação de eólicas offshore. Porque, em lugar de eólicas offshore, nós vamos colocar térmica a gás, vamos ampliar o uso do carvão, vamos colocar PC a gás. E nada contra PCH. Ao contrário, acho uma ótima fonte. Mas ela precisa ser necessária para a gente entrar com ela. E não entrar com ela porque o dono da PCH precisa do empreendimento. Então, eu acho que a mensagem, Roxana, seria essa: a necessidade do setor. Porque o que eu imagino é isso, é o setor chegar a essa concertação e ir ao executivo e ao legislativo e dizer: é isto aqui que nós precisamos. Nós não precisamos de
medida provisória específica para cá ou para lá. Nós precisamos de uma ampla reforma que deverá ser implantada em período de médio prazo, a exemplo do que se fez com a reforma tributária. Não é um desafio trivial. Bem, eu agradeço a participação do Barata aqui. Esse foi mais um episódio do Ethic Talks. Não deixe de acompanhar o Ethic nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau.